Olá, eu não sei se eu falo boa tarde ou boa noite, são 6 horas da tarde. Hoje nós vamos ter uma live mais que especial, de verdade. Preparem os corações. Para quem tem acompanhado a gente aqui falando sobre prosperidade, quem ainda não me conhece, eu sou Eliane Santos e eu ajudo pessoas a terem prosperidade financeira, eliminando os sabotadores do seu sucesso. E hoje, especialmente, eu vou apresentar para vocês a minha grande fonte, de onde eu tiro muito da minha inspiração, da minha motivação. Quem me conhece sabe o quanto a nossa ligação é muito forte, e vou trazer aqui para vocês hoje nessa live a minha grande raiz, a raiz de onde eu tenho olha, a Luciane está dizendo ansiosa demais por essa live. Tenho certeza, vocês vão ter a honra e a graça de conhecer a fonte. Olha lá, chegou a minha rainha Irineia Simões, minha mãe, a pessoa que sempre me inspirou, que sempre me estimulou. E muitas vezes eu até digo assim que se eu posso voar tão grande é porque eu estou realmente em ombros de gigantes, e ela é uma das grandes gigantes da minha vida, de forma muito autêntica, muito real, muito espontânea, e à vontade vocês vão poder desfrutar um pouco desse poço de sabedoria. Quem sempre me acompanha, olha, minha tia querida, ai gente, tanta gente legal aqui entrando. Quem me acompanha de perto sabe que eu sempre falo que a raiz que dá os frutos. E eu sou fruto dessa árvore, de uma árvore que tem sido anjo na minha vida, na vida de muitas pessoas. E um dos grandes aprendizados que minha mãe trouxe para a minha vida e traz todos os dias é que a prosperidade é um fluxo. A prosperidade é um grande fluxo, é como um rio que flui. E quanto mais você deixa fluir, mais coisas acontecem também. A Ana está dizendo aqui, ansiosa também. Vocês vão ver. Se preparem para essa fonte que jorra a sabedoria, de verdade. Eu sei que eu sou suspeita para falar, né? É minha mãe, eu sou muito suspeita para falar, mas ela sabe que eu sou fã, e uma fã muito declarada. E eu nem vou falar muito nessa live, eu vou deixar que ela fale um pouco mais para vocês, e vou estar aqui só direcionando. Então já vou chamá-la aqui, é só entrar, e aí eu espero que vocês tragam também perguntas, questionamentos, falas. Vamos fazer dessa live uma live muito interativa, que a gente possa, né, uma conversa, uma troca, para que todos nós possamos sair daqui mais inspirados hoje. Tá entrando aqui. Oi, Estela, Cariana, falta. Olá, bem-vinda, minha rainha, muito bem-vinda. A Madre Superiora, a gente costuma brincar e chamar minha mãe de Madre Superiora, porque ela é a nossa Madre Superiora. A Dione está dizendo aqui, coração quentinho. É isso mesmo, coração quentinho, com essa mãe de muitos. Vocês dividem a mãe de vocês? Porque eu divido a minha mãe com muitas pessoas. Bem-vinda. A senhora consegue falar? Fale para a gente ver se o seu áudio está saindo, se está tudo certo. Sim, eu consigo falar. É um prazer enorme, né, participar dessa live. Porque, enfim, se a gente pode passar essas informações boas para outras pessoas, por que não? Por que guardar só para a gente? Não é justo a gente guardar. Eu acho que o bom mesmo é divulgar. É verdade. Então eu vou tentar direcionar. É até um campo delicado para mim, porque eu conheço muito da minha mãe, nós temos uma ligação muito forte, e ao mesmo tempo eu quero realmente poder entregar e ajudá-la e fazer essa colaboração para a gente entregar o melhor do mundo para vocês. A senhora sabe que a sua imagem está muito interessante, porque as mãos de Jesus estão sobre a sua cabeça nesse momento, nessa tela linda da Santa Ceia. E é como se ele realmente estivesse aí abençoando, como sempre foi, né? E, mãezinha, vamos lá. Vou chamar de mãe, hein? Eu não sei chamar ela de outra coisa. Antes da gente começar a falar de prosperidade, eu gostaria que a senhora contasse um pouco
como foi a sua infância, de onde a senhora veio, como era a vida nessa infância, que muitas pessoas passam e já tomam isso como um decreto para o resto da vida. E eu sei que a senhora fez uma grande virada aí, né? Então, conte um pouco para a gente como foi a sua infância, a sua família de origem, como tudo isso começou. Bom, para começar, eu sou filha da Dona Amélia, né, que para mim, quando me chamam de guerreira, eu falo, ixi, eu tô muito longe da Dona Amélia. A Dona Amélia que foi uma guerreira. Com 10 filhos, né, ela tinha 9 biológicos, adotou mais um garoto, então se tornaram 10 filhos. Eu era a sexta na escala, né? E assim, as dificuldades de uma pessoa que era operária, de manter os seus filhos, mas graças a Deus nós tínhamos casa própria. Estudamos em escola pública, né? Eu estudei no Paulo de Brito, porque nem se pensava de estudar numa escola particular, porque ela não tinha recursos para pagar. E assim, desde muito pequena, eu percebi que para eu ter uma vida diferente da que a minha mãe levava, com sacrifícios, trabalhando de segunda a sábado numa fábrica, e aos domingos fazendo aquelas tarefas de costura, de dar uma ajeitada na casa e tudo mais, eu só tinha um caminho, era estudar. E eu optei por estudar, estudei muito, eu sempre fui muito dedicada, eu aprendi a ler aos 5 anos de idade, com 6 anos eu já sabia fazer contas, achar a prova dos 9, sabia todas as capitais do Brasil, aí eu fui estudar num grupo chamado Paulinho de Brito, que é ali no Marco. Pois bem, então lá eu concluí o meu curso primário, e por falta de orientação da família, porque a minha mãe era leiga, não me colocaram para estudar logo, porque a minha mãe dizia para todo mundo que eu tinha concluído os estudos, ao 5º ano. Aí passaram-se 4 anos, abri um colégio lá perto de casa, que também foi na mesma escola que eu tinha estudado, e eu fui lá, me matriculei, fiz admissão, aí pronto. Aí a partir daí, por eu ter passado em primeiro lugar no curso de admissão, eu ganhei 4 livros que eu não posso esquecer nunca. Me foram entregues, embrulhados num papel celofane amarelo, que a qualquer momento é como se eu estivesse visualizando aquele presente, aquele prêmio. E eu digo que aquilo ali foi um grande estopim. Aí eu pensei assim, se eu com 1 mês e meio de aula, depois de passar 4 anos sem estudar, conseguir o primeiro lugar, se eu estudar direitinho, eu vou ser sempre a primeira da turma. E sem falsa modéstia, eu fui a primeira do colégio, durante todo o período. Graças a Deus, foi assim. Olhem só, vamos começar a colher aqui as dicas dessa mentalidade próspera. Se fazendo um pouco de esforço eu conseguir ir tão longe, se eu realmente me esforçar, eu posso ir muito além. E a segunda coisa que eu colho daqui, já anotem aí, eu tenho uma saída, que é a busca de conhecimento, né? É estudar. Essa é a minha saída. Eu falo isso porque muitas pessoas tomam a situação atual como se fosse um decreto. O fato de você estar vivendo hoje, talvez, uma situação de dificuldade, não é um decreto para o resto da sua vida. É o que você decide fazer com o que está lhe acontecendo agora que vai decretar o seu futuro. E não o que você está vivendo. Numa família de 10 irmãos. E uma situação de muita escassez, de muita limitação, do ponto de vista financeiro, mas não do ponto de vista de sabedoria, né? E aí, sobre isso, olha, a Mônica entrou aqui, falou gigantes. A Maiara falou orgulho dessa mulher. Eu também. Armando, olá. Lenita entrou. Estela, que lindo mesmo. O seu fundo está inspirador, né? Jesus aí de braços abertos na grande ceia. Parabéns pela entrevista. O Nivaldo está falando aqui. A Graça Godinho, linda, que eu amo. Que trajetória grandiosa. E aí, vamos lá, então. O que acontece com essa menina que nasceu numa família de muitos irmãos, de muita luta, de muito trabalho? O que a senhora percebeu que era diferente na sua forma de pensar da maioria das pessoas que estavam em volta ali? Tem algum momento assim que a senhora teve assim uma grande sacada e disse: ei, eu quero uma vida diferente. Eu quero que isso seja diferente para mim. Olha, aos 6 anos de idade, eu conto essa história com muito orgulho. Sim. A minha mãe chegou do trabalho aos 6, meia dúzia. A mamãe chegou do trabalho com uma sandália para eu ir para a escola, ela tinha comprado a sandália, e ela falou assim: minha filha, a mamãe comprou essa sandália para você,
lá na loja do seu Carlos para pagar de 3 vezes. Aí eu me agachei para experimentar a sandália, né, para ver se ficava bom nos meus pés. E aí nessa hora que eu me agachei, eu pensei assim, não é esse tipo de vida que eu quero para mim. Para comprar um par de sapatos para meu filho, eu tenho que pagar de 3 vezes. Eu quero ter uma vida diferente. Eu acho que ali, naquele momento, quando eu tinha 6 anos de idade, eu já tomei as minhas decisões. E aí eu fui estudando, né? Aos 18 anos eu consegui o meu primeiro trabalho, numa repartição pública. Eu já era datilógrafa e ainda estava fazendo o nível médio, porque por eu ter passado 4 anos sem estudar, eu não concluí o meu nível médio aos 17, que eu poderia ter concluído. Mas às vezes eu fico pensando assim, e será que eu teria maturidade? Talvez nem tivesse, então eu acho que Deus traçou tudo certo. Eu me tornei mais adulta, tive maturidade, a ponto de que, quando eu concluí o nível médio, que eu era a primeira aluna do meu colégio, desculpe aí, mas é verdade, eu decidi não prestar vestibular naquele ano. Aí o meu diretor do colégio fala, Iriné, vai que você vai passar. Só que quando eu vi o programa do vestibular, tinha uma parte de matemática que eu não sabia, porque o meu curso foi voltado para a contabilidade. Eu estudei muita matemática financeira. Mas aí caía outra, sabe, trigonometria, e eu não sabia. Eu falei, Eras, eu não vou fazer vestibular. Porque pode ser que eu não passe e eu tenha uma decepção e desista de fazer no outro ano. Aí eu me preparei, fiz um pré-vestibular. Aí no outro ano, quando eu prestei vestibular, eu passei de primeira. Beleza. Isso aí foi uma decisão minha também, de não fazer o vestibular, por não me achar preparada, principalmente matemática, que era a prova mais difícil do nosso vestibular. Aí eu peguei. Eu estudava à noite. E todas as noites, quando eu chegava em casa, eu estudava até 1h30 da manhã para atualizar a matéria. Por quê? Porque eu não tinha tempo para estudar durante o dia, gente. Ou eu estudava à noite, ou então não teria tempo para estudar. E assim, eu quero lhes falar que eu fiquei com o meu biológico tão condicionado que se eu me deitasse, eu não conseguia dormir antes de 1h30 da manhã. Porque eu estudava todos os dias até 1h30 da manhã. Mas foi ótimo, porque eu aprendi muito, né? E assim, eu nunca tive dificuldade quando eu ia fazer as minhas provas lá no curso secundário. Eu dizia para as minhas colegas assim, eu vou tirar 10 na prova hoje. E as minhas colegas diziam assim, mas como é que tu vai tirar 10? Como é que tu já sabe? Tu já viste a prova? Eu falei, não, mas eu sei toda a matéria. Eu sabia toda a matéria, eu não dispensava nada. Eu resolvia todos os exercícios, sabe? E assim, tive a felicidade também de ter bons professores, isso é indiscutível. Sim. Professor Davi Salomão Mufarrege, professor Francisco Cândido da Silva e outros, né? Então, quando o professor passava uma matéria, tipo assim, operações com frações, e ele indicava no livro, Carlos Caglioli e Manuel D'Ambrosio, que tinham tantos exercícios. Eu procurava resolver todos os exercícios. E, naturalmente, alguns eu não conseguia resolver. Aí, na próxima aula, ele dizia, professor, eu não consegui resolver tais exercícios. Ele, pois não, então eu vou resolver. E ele sempre comentava depois assim, eram os mais difíceis. Eu ficava toda satisfeita, porque eu só não consegui resolver os mais difíceis. Mas eu quero lhes dizer que com isso eu ficava com todos os exercícios resolvidos. Todos. Perfeito. E claro, esse negócio de... matemática é você exercitar, exercitar e exercitar. Não tem jeito não, tá? Por isso que eu tirava muito 10. Teve um ano que eu tirei 33 10 de 42 avaliações. Perfeito. Olha só, gente, eu vou ficar aqui modelando para ressaltar a mentalidade de sucesso que está por trás do comportamento. A primeira coisa é isso, o sucesso deixa rastros. Não é deitar na cama e esperar que as coisas aconteçam. Existe uma atitude focada, determinada, uma decisão que vem antes do sucesso. Eu decidia que eu ia tirar 10. E aí eu pavimentava a estrada, eu fazia o que tinha que ser feito. Eu fazia todos os exercícios para conseguir chegar lá. Pensa aí no seu negócio, na sua empresa, no trabalho que você desenvolve hoje. Que tipo de decisão você tem tomado e o quanto você tem se mantido fiel a essa decisão. Uma coisa que eu tenho falado muito aqui é que não basta tomar a decisão. O quanto você consegue se manter conectado com a sua decisão ao longo do tempo é o que vai fazer diferença na sua vida.
A gente decide coisas o tempo inteiro. Pessoas decidem fazer dietas, ter uma vida mais saudável, começar um novo negócio, ler um livro por mês, 2, 3 livros por mês. A questão é o quanto você consegue se manter conectado com a sua decisão para fazer aquilo que você decidiu de forma real. O quanto você consegue se manter e não desistir. O derrotado não é quem não consegue. O derrotado é quem desiste. É quem desiste. E teve outro código grande aqui. Eu percebi que eu não estava pronta. Perceba até onde vai o seu limite. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que o excesso de autoconfiança é mais perigoso do que o medo, do que a insegurança. Aquelas pessoas que saem fazendo as coisas de qualquer jeito, às vezes de forma até irresponsável, porque se sentem tão confiantes que saem loucos fazendo o que querem fazer. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você perceber seu limite. E quando você vê que algo é maior do que o que você consegue alcançar, se preparar para transpor aquele obstáculo e chegar onde você quer chegar. Então, eu percebi que eu não estava preparada, eu parei um ano, eu adiei o objetivo e me preparei para alcançar o que eu queria. E ela falou uma coisa muito legal, porque eu achava que se eu não conseguisse, eu poderia perder a minha motivação. Olha que interessante, é se conhecer, né? Eu sei o que pode me abalar. Então, se eu sei, eu não vou arriscar a minha motivação à toa. Se você sabe onde é que está o seu ponto, aquele ponto de risco, se você se conhece a esse ponto, se você tem essa consciência, você não vai se arriscar à toa. Eu costumo dizer, para que eu vou virar alvo de flechada à toa, se eu sei que aquilo é um ponto que pode me abalar? Tem muita coisa aí dentro, né, dessa conversa. Agora eu vou ler aqui, ó. A Fabiola Figueiredo colocou aqui, Irinéia, você é um espelho para muita gente, eu concordo. Eu sou muito suspeita para falar dessa convidada. A Estela colocou um exemplo, a Maiara, maravilha. E o sucesso deixa rastros. Olha, a Mônica colocou, tá metida, que linda, amo. Mônica Lima. A Dionis colocou sabedoria, kkk, linda. É minha fonte, né, Dionis? Minha fonte. Eu vou fazer um acordo aqui com vocês. A primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aí nessa setinha no canto da sua tela e vai chamar todos os seus amigos para cá. Eu já divido minha mãe com muita gente, mas agora eu estou dividindo com todo mundo. Então, você aproveita a chance e chama seus amigos para cá. Se o que nós formos falando fizer sentido para você, você clica aí nos corações para a gente saber que a gente está junto. E quem puder, vai colocando, digitando aqui as sacadas que vai tendo, porque isso contribui com as outras pessoas. Às vezes alguém não percebeu uma sacada, mas você percebeu, então você aproveita e digita aí, coloca no campo dos comentários. Ó, a Estela está dizendo, estou anotando tudo. Estela, anota no caderno e anota aqui no campo dos comentários também, para que outras pessoas possam perceber o que você está percebendo, ok? Quem ainda não se inscreveu na jornada, o Despertar da Prosperidade Financeira começa amanhã. Quando acabar aqui, você vai lá no meu Instagram, se inscreve no link que está na bio e já vem com a gente, 100% online, gratuita. Então, já aproveita e se inscreve também na jornada e vem aproveitar esse conteúdo. É uma jornada em que eu vou ensinar você como ter prosperidade financeira e eliminar os sabotadores do seu sucesso. Agora vamos lá, vamos aprofundar essa coisa aí. Dona Irinéia, ao longo da sua vida, me fale 3... Bom, eu quero também dizer o seguinte. Fale, pode falar. Eu não ouvi a sua pergunta. Tá. Me fale três aqui travou um pouquinho. Me fale, assim, três verdades que a senhora carrega na sua vida que tornam a sua vida mais próspera. Eu vou repetir para ver se me faço ouvir. No meu primeiro emprego, numa repartição pública, eu não tinha carteira assinada, eu não era concursado, eu entrei lá por indicação.
E apesar de todas essas coisas assim que atrasavam os pagamentos, porque dependia de verbo e tal, mas eu sempre procurei fazer o meu melhor. E apesar de que eu fui, vamos dizer assim, mal remunerada, mas era o que eu podia ganhar na época. Eu aprendi muito. Eu aprendi a fazer correspondências oficiais, fazer controle de estoque. Eu passei a conhecer material para laboratório, material de outros, né, material para motor de polpa, para veículos, não sei o que e tal, porque eu tomava conta do almoxarifado. E conheci também vários produtos veterinários, porque lá onde eu trabalhava também se vendia vacina anti-aftosa e outros produtos. Pois bem, eu dominei tanto aquele trabalho que quando a minha chefa precisou ser transferida, o inspetor lá da repartição chegou com ela e disse, Dona Lígia, e agora? A senhora vai ser transferida? Ela assim, a Irineia sabe tudo. Pode deixar que ela sabe tudo. Então eu sabia tudo, mas eu também devo assim, ao aprendizado que ela me passou. Ela era muito exigente e me passou esse aprendizado. Então eu tinha muita confiança no que eu fazia. Agora, uma coisa que eu quero alertar para as pessoas, assim, que enquanto aluna, eu não perdi a aula. Esse negócio de copiar caderno de alguém, eu sempre achava que as pessoas podiam copiar errado e que eu poderia me perder. Então, eu não perdi a aula, porque eu achava que durante a aula eu aprendi o que o professor estava explicando e sedimentaria o conhecimento estudando. Era isso mesmo. Então, quando eu ia fazer as provas, eu já estava preparada. Por isso que eu dizia, eu vou tirar 10 na prova. E assim, cheguei a ser chamada por uma professora lá que gostava muito de mim, porque eu tirava 10 todos os meses na matéria dela, e ela era uma das mais exigentes. Quando ela ia fazer a chamada lá, garota 10, ela não me chamava pelo nome, era muito engraçado isso. E aí os meus colegas assim faziam muito comentário. Certa vez, isso eu preciso contar, né? O professor passou uma prova, diferente das provas que ele passava anteriormente, e perguntando assim, o que é que você entende por isso? O que é que você entende por aquilo? Quer dizer, não foi aquelas perguntas diretas. Aí o que aconteceu? Quando chegou na terceira questão, eu tive dificuldade para responder. Eu falei, epa, vou pular isso daí. Aí fui numerando, primeira, segunda, quarta, até chegar a 10ª, e depois eu fui responder a terceira questão. E entreguei a prova, ok. No dia da entrega dos resultados, o professor começou assim, fulano, 1, fulano, 0. A segunda aluna mais estudiosa da classe tirou 3 na prova. Aí eu fiquei assustada, digo, meu Deus, se a minha coleguinha aí tirou 3 e agora, né? Aí quando ele passou a minha nota, ele falou assim, Irineia, 10. Uma colega de nome Bennett, que sentava do meu lado, ela virou para mim assim, parabéns, você merece. Eu nunca esqueço aquela expressão dela. Eu acertei todas as questões. E aí eu digo assim, você precisa saber fazer prova. Não sabia de pronto aquela resposta, precisava pensar para responder, pula. Numera lá na prova. Eu não fiquei perdendo tempo olhando para o teto, esperando que viesse. Não, nada disso. E por isso eu sempre me saía muito bem nas provas. Isso é uma dica até que eu digo para as pessoas. Não sabe a questão? Porque às vezes, para a prova de concurso, por exemplo, porque eu prestei muitas provas de concurso, mais de 20. Então, quando eu sabia a questão, de pronto eu marcava. Se eu não soubesse aquela questão, mas pela leitura da questão, eu entendia que se eu pensasse um pouco, eu saberia resolver, eu fazia assim um tique qualquer. E ia passando. Depois eu voltava para as questões que eu não tinha resolvido e ia resolver, eu sabia que eu resolveria, mas só que demandaria de tempo. E tempo é um fator nas provas de concurso. Um fator muito importante. Não adianta depois que passou, dizer, se me desse 8 horas eu faria. Não, isso não tem. Então eu aprendi também a fazer provas. Isso foi muito importante. Daí foi que eu obtive essa aprovação em mais de 20 concursos da minha área. Perfeito. E comprovação, tá, gente? Comprovados. Então, antes da segunda coisa, eu vou fazer uma intervenção pedagógica aqui, para a gente pegar logo quais são esses códigos de prosperidade que estão inseridos dentro desse comportamento. 1, vocês conseguem perceber que ela celebra o sucesso. E eu fiquei feliz porque eu tirei 10, eu fiquei feliz porque eu fui reconhecida. Eu vejo muitas pessoas que conseguem grandes feitos, mas parece que nunca é suficiente, nunca batem no ombro, sabe? Parabéns, você conseguiu, isso é bom. À medida que você consegue reconhecer o seu sucesso e celebrar aquilo que você fez de bom e realmente se parabenizar, você aumenta o seu nível de motivação interna. Se você tem um crítico muito alto e você só recrimina o que você faz,
e não consegue se abraçar, se parabenizar e celebrar os seus pequenos sucessos, o seu nível de motivação fica sempre baixo. É como se você estivesse sempre devendo algo. E isso faz muitas pessoas desistirem no meio do caminho. A Mônica colocou aqui, perfeito, estrategista sempre. E até hoje, né? A Mônica que convive sabe, é uma grande estrategista mesmo. A Maria Socorro Brito colocou agora mesmo aqui, eu amo a minha professora. Eu também, viu, Maria Socorro? E a outra coisa é isso, pensamento estratégico. Gente, nada, não existe almoço gratuito. Nada vem de graça. Algumas coisas você vai conseguir fazer com muita facilidade, faça e celebre. O que você não consegue fazer com facilidade, você precisa de uma estratégia para superar. Nesse momento, ela falou sobre uma estratégia para provas, mas é para tudo na vida. Se você tem 10 coisas para fazer, faça logo aquilo que você garante fazer bem feito, aumenta a sua autoconfiança para enfrentar aquilo que você tem mais dificuldade. Isso é mindset de prosperidade. As pessoas prósperas não ficam se remoendo, travadas, engatadas naquilo que não funciona. Elas primeiro fazem o que funciona. E isso aumenta a motivação interna. Se você tem uma equipe trabalhando junto com você na sua empresa, no seu negócio, descubra o talento dessas pessoas. Estimule as pessoas a fazerem aquilo que elas fazem bem feito primeiro. Porque no momento de enfrentar a montanha, elas estão mais confiantes para fazer melhor aquilo que elas fazem. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, muitos corações aí, ó. Marcos Santos está dando boa tarde, precisamos aprender com ela, foi a Cariana que colocou aqui. Nossa, que história de vida linda, Cariana, e a Mônica falou da estratégia. Então, anotem aí tudo que vocês forem vendo para a gente ir compartilhando. Ó, a Estela colocou aqui. Eu quero complementar uma coisa. Esse fato da história da prova, que a turma toda tirou nota baixa e só eu tirei 10, quando foi que aconteceu? 1963. Quer dizer, já vão aí 59 anos e continua vivo na minha memória. Parece que eu estou vendo o rosto da coleguinha virar para mim e dizer, parabéns, você merece. Sabe, não dá nem para esquecer a frase que ela usou, porque para mim isso foi muito importante. Ó, gravou. Muito importante. Né? Crença de merecimento. Eu falo isso, sabe, mãe? Porque muitas pessoas retêm os comentários negativos de outras pessoas, as críticas, e não conseguem reter o que tem de bom. Você pode selecionar o que você quer guardar e o que você não quer guardar. A decisão é sua. Sempre haverá alguém que vai lhe criticar e sempre haverá alguém que vai lhe parabenizar. Com quem você escolhe se conectar? Quem tem a mentalidade próspera usa a sua inteligência como um filtro para filtrar informações importantes. Exatamente. Então, usem os seus filtros. Às vezes, mas o meu pai sempre disse que eu nunca ia conseguir. Os pais erram. Talvez seu pai estivesse errado, sua mãe, seu chefe estivesse errado. Mostra que você consegue. Use os comentários e a opinião das outras pessoas como impulsionadores e não como travas para o seu sucesso, para a sua prosperidade, para alcançar o que você quer. A Estela, que é dona da agência Regras de Sucesso, colocou aqui assim, ó. Senhora Irineia, eu tenho estado em contato com jovens que batem na tecla de que não precisa de faculdade mais, que fazer estudos pontuais traz mais resultado. Qual a sua visão sobre isso para os dias atuais? É uma pergunta. Eu vou já responder. Eu sempre faço uma reflexão muito séria na minha vida. Como é que eu era antes de ingressar na universidade e como eu saí, em termos de cultura, de preparo para o mercado de trabalho. A diferença é muito grande. É muito grande. Eu digo assim, eu sempre fui uma pessoa de gostar de estudar. Eu me classifico como uma pessoa estudiosa, tá? Mas eu verifiquei assim que a universidade me abriu 1000 portas, 1000 janelas. E essa gratidão à universidade, que eu sempre digo isso para todo mundo, me levou a lecionar por 25 anos, não para ganhar dinheiro. Lá, eu era assalariada lá, lógico.
Mas o meu objetivo não era ganhar dinheiro, era devolver à universidade, ao meu estado, à minha nação, aquilo que ela me proporcionou. Sempre, eu sempre tive muita gratidão. E isso aí me destacou como professora, porque quando fazia aquelas enquetes, quem é o melhor professor, não sei o que e tal, aí o pessoal sempre votava em mim. Eu ganhei por muitos anos a melhor professora, fui nome de turma, de várias turmas, e até um fato que me deixou assim, deslumbrada até, né? Porque eu saí da universidade em 2013 por uma razão mais forte, que as pessoas que me conhecem sabem, que me levou a aposentar da universidade. E depois que eu já estava fora da universidade há 5 anos, eu recebi um telefonema de uma ex-aluna e disse assim: professora, a gente pode colocar o seu nome na nossa turma? Eu disse: minha filha, eu estou fora da universidade há 5 anos. Professora, mas a senhora só deu uma disciplina para a gente, mas fez toda a diferença na nossa turma. Nossa, você já pensou você é o vice de uma aluna, que eu já nem conhecia a garota, né? Porque 5 anos depois, né? E eu fui, naturalmente, eu fui homenageada, fiquei super feliz com essa homenagem, não posso dizer que não, fiquei realmente, porque o meu nome foi o nome dessa turma. E ela me dizer que um semestre de aula que eu dei para essa turma, porque foi no semestre que eu aposentei em seguida, fez toda a diferença. Poxa, então, é isso mesmo. Outro ponto da mentalidade de sucesso. Sabe o que é curioso, mãe? Muita gente acha que quando você vai falar de prosperidade financeira, você está falando só de dinheiro. Não, o dinheiro é uma consequência de uma mentalidade próspera. Com certeza. O dinheiro é algo que ele vem se você pensa de forma próspera. Tudo começa aqui, dentro dos seus pensamentos. Ó, a Tamila colocou aqui: uau, a gratidão é o veículo. Peraí, que pulou aqui. A gratidão é o veículo para a prosperidade. Quanta sabedoria e quanto aprendizado. Gratidão. A Luciane, que ensina crianças a terem um pensamento focado e mais concentrado dentro desse trabalho que ela faz na Estímulos, ela colocou: saber que deveria devolver ao mundo os tesouros que aprendeu. Exatamente. Ana Paula colocou: pura sabedoria. É o dar e receber, né? Sobre não ser egoísta. E o Marcos colocou: lindo pensamento, devolver um pouco daquilo que se recebe. E olha, eu estou aqui para atestar isso, porque grande parte da minha infância e da minha adolescência, especialmente, minha mãe dava aula até 10 horas da noite na universidade. E ela sempre disse: não é pelo que eu recebo lá, eu estou devolvendo um tributo, porque tudo que eu sou hoje, eu sou porque eu pude aprender nessa instituição, e eu quero e faço questão de devolver. Isso é valor, é propósito. Quem me acompanha por aqui viu que, por exemplo, agora em julho, nós dedicamos as nossas férias a uma causa. Né? Nós fomos para São Paulo, eu, meu marido, meus filhos. Minha mãe também estava lá no início dessa viagem, por uma questão de saúde. E nós dedicamos essas férias a uma causa que é importante para nós. E eu tenho dito muito aqui que ser próspero não é simplesmente ter dinheiro, mas é você poder investir o seu tempo, a sua energia, a sua atenção naquilo que lhe importa, naquilo que é importante para você. Se você tem vontade de conhecer outras culturas e isso é muito importante para você, faça isso. Se você tem vontade de ajudar, se isso é importante para você, ajude. Se você quer patrocinar um projeto, patrocine. Se você quer dedicar seu tempo a alguém, dedique. A pessoa próspera é aquela que tem a possibilidade de gastar o seu tempo e a sua atenção com aquilo que lhe importa. É sair do pensamento trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, e eu poder conscientemente escolher onde eu quero colocar o meu tempo, escolher o que é realmente importante para mim. E, através disso, algumas vezes, sim, muitas vezes, fazer dinheiro. Mas nem sempre, nem tudo é sobre ganhar dinheiro. Às vezes você quer dedicar seu tempo para alguma coisa que não tem uma rentabilidade financeira, mas alimenta a sua alma, alimenta seu propósito de vida, alimenta quem você é nesse planeta aqui. Nós não viemos para o mundo para ganhar dinheiro. O dinheiro nos serve. Nós não servimos a ele. Ele nos serve. Ele é um veículo, ele é um meio para alcançar outras coisas. Faz sentido, mãezinha? Fale aí o que a senhora acha sobre isso. Com certeza. Com certeza. Eu quero contar um outro fato que me tem assim na lembrança, que eu não consigo realmente esquecer, né? Embora
tem acontecido lá em 1962, por aí. Certa vez o professor chegou comigo na sala de aula e falou assim, Iriné, o colégio gostaria que você fosse representá-lo numa maratona. E à época eu nem sabia o que era maratona, para falar a verdade. Aí eu peguei e disse assim, sim, professor, mas o que é que eu vou fazer? Você vai escrever sobre um tema que será sorteado lá. Aí eu, tá, tudo bem, tá, e eu fui. Era gente de todos os colégios de Belém. Muita gente, muitos estudantes e tal. Aí quando chegou lá, né, o tema sorteado foi sobre educação física. E aí distribuíram um papel ao maço para os alunos escreverem, né? Eu escrevi a minha folha de papel ao maço toda, e aí levantei o braço e falei, ainda tem mais papel, posso pegar mais uma folha e tal? Aí alguém foi e levou na minha mesa. Eu escrevi, mas não enchia o segundo papel ao maço. Pois bem, passados uns dias o professor chegou no colégio, na sala de aula, para me agradecer. Porque eu tirei a maior nota do Pará. Desbancando o Colégio Marista, Moderno, Gentil, Santa Catarina, Colégio do Carmo, Santa Rosa e outros, que eram os famosos da época, né, onde estudavam pessoas com mais posses. E por conta dessa minha maior nota, o meu colégio se classificou nas Olimpíadas, porque ele estava lá atrás no vôlei, no basquete. Mas eu fiquei muito feliz, porque o professor foi lá na sala de aula e disse assim, porque você obteve a maior nota, o nosso colégio se classificou. Mas eu fiquei muito feliz, né, por ter contribuído com o colégio. Afinal, era lá que eu estudava. Perfeito. Outro mindset de sucesso. Pensamento coletivo, não é só sobre você. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode até doer. Se você está assistindo a gente aí em qualquer momento, no YouTube, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar, e você acredita que você quer prosperar para você enriquecer, para que você tenha, eu sinto muito em te decepcionar. Porque a prosperidade, ela não é sobre você. Ela é através de você. É sobre algo muito maior. As pessoas prósperas pensam de forma coletiva. Eu costumo dizer que eu sou a ave que voa em bando. Ela não se importa só com ela, se importa com o coletivo. Eu ganho quando os outros ganham. Tem um conceito africano que eu gosto muito, que chama Ubuntu. Não sei se alguém aí já ouviu falar. Ubuntu, eu vou até escrever aqui. E no Ubuntu eles falam assim, eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Então, eu me importo de que as outras pessoas ganhem através de mim, ganhem junto comigo, prosperem junto. A prosperidade começa num coração abundante. Antes do bolso, é um coração abundante que se conecta com essa informação maior de prosperidade. Faz sentido para vocês? Me dê aí corações, se isso fizer sentido. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. E se vocês ainda não chamaram as amigas, já sabem, hein? Chame os amigos, toquem aí no aviãozinho, chamem logo todo mundo para cá. Vai ficar gravada sim, você vai poder compartilhar com quem você quiser depois. Porque eu jamais esconderia esse tesouro, né? Jamais esconderia. Então, vou fazer uma outra pergunta. Aqui no meu tá parecendo que tá travado. Tá travado, da minha mãe? Me digam aí para vocês se está travado. Se o Armando estiver por aí, roteia a internet do seu celular, Armandinho, pro da mamãe, que eu acho que a internet dela tá fraca, porque de vez em quando tá travando. Então, se alguém estiver aí perto, uma das meninas vendo, já fala isso. E olha, mãe, quero lhe fazer uma pergunta aqui, pública agora. Eu sei que a senhora faz várias coisas e ajuda muitas pessoas também. Tava travado o seu. Se o Armando estiver aí perto, peça para ele rotear a internet. Que nada, ele foi lá para casa. Foi, mas ele deve estar assistindo de lá, ele vai já aparecer aí. Então, fale uma coisa aqui para quem está ouvindo a gente. Tá travando o vídeo da sua mãe, tá? Eu já pedi aqui esse apoio. Ana, liga pro Armando para mim, do seu celular, e pede para ele ir lá, rotear a internet. A Ana é uma das pessoas da nossa equipe, uma linda, e aí ela vai ajudar a gente. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de dividir. Mas se eu der demais, vai faltar para mim. Se eu começar a ajudar todo mundo, eu vou ficar sem nada. E as pessoas se travam nesse fluxo da prosperidade, muitas vezes, porque, de fato, eles acreditam que vai faltar. Para rotear a internet. Ele está pedindo para rotear a internet.
É. O Armando voltou. Ó. Então, de fato, muitas pessoas acreditam que se dividir vai faltar. E por isso não dividem e às vezes são até dominados pelo medo de perder. A gente conversa muito sobre isso, né? Quantas pessoas deixam de viver uma vida próspera porque estão mais conectados com o medo de perder do que com a mentalidade de ganho realmente. O que a senhora pensa sobre isso? Conseguiu ouvir a pergunta? Acho que agora ela está trocando de internet lá, né? Gente, se alguém tiver qualquer pergunta, aproveita que a fonte está aberta. Aproveita para colocar aí, são 76 anos de sabedoria, de pura sabedoria, e com certeza a sua dúvida vai ser bem respondida aqui. Então aproveita e coloca aí. Deixa eu só esperar ela voltar aqui. Ok. Está me ouvindo agora? Sim. Sim. Pois bem, o que eu penso a respeito disso? Deus me deu duas coisas, que eu sou grata, eu sou uma pessoa de fazer muita reflexão. Aí eu digo assim, Deus me deu a vontade de acolher, do fazer, que isso aí eu vi minha mãe fazendo muito. Foi uma escola de aprendizado, a minha mãe com poucos recursos, mas com essa vontade do acolher, do fazer sempre. Eu sempre vi isso na minha casa, na casa da minha mãe. E Deus também me propiciou uma remuneração boa. Eu não sou rica, mas eu tenho uma boa remuneração. Então, se eu tenho a condição de ajudar as pessoas e suprir, por exemplo, pagando escola e fazendo outras coisas que eu acho que é muito interessante fazer, por que não fazer? Por que não fazer e tirar aquela pessoa daquela situação difícil? E as dívidas de gratidão? Tem uma pessoa que toda vez que ela me encontra, é muito interessante isso, ela pega assim no meu braço e diz assim para mim, Dona Iriné, eu rezo pela senhora todas as noites. Você quer mais gratidão que isso? Uma pessoa dizer que ela reza por mim todas as noites, porque foi ajudar? Travou um pouquinho aqui para mim. Travou uma pessoa fazer oração por você todas as noites porque foi ajudada. Vamos ver se volta aí. Gente, eu cresci vendo isso. É vida real. Servir e amar, exatamente, Estela. Servir e amar, saber que você é parte de um propósito maior, que você é parte de um universo maior. Acho que travou lá a internet, vai já entrar de novo. Saber que você não está aqui à toa. E aquilo que você faz, de alguma forma, contribui com o universo, contribui com outras pessoas. Eu cresci ouvindo uma coisa da minha mãe que hoje é um dos norteadores da minha vida também. E ela fala assim, não perca a oportunidade de ajudar. Olha isso. Não perca a oportunidade de ajudar. Socorro, eu vou já fazer a sua pergunta. Ela vai entrar aqui e eu vou fazer. Pode deixar. Então, ela encara a chance de ajudar alguém como uma oportunidade. Minha mãe diz que ela ouvia isso da minha avó, que minha avó sempre dizia isso. Minha filha, não perca a oportunidade de ajudar alguém. Se alguém lhe der a chance de ser ajudado, faça isso e ajude. E nós somos prova viva do quanto isso nos coloca num fluxo de prosperidade. É sobre uma mentalidade, é sobre um espírito, algo que é muito maior do que você. De você conseguir prosperar dentro de um caminho que você acredita de fato, que faz sentido para você. Investindo, colocando o seu dinheiro, colocando os seus recursos, o seu tempo naquilo que lhe importa. Entendem que isso faz toda a diferença? Toda a diferença. Olha, eu acho que ela está aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar de novo aqui. Aqui para mim está aparecendo. Vamos ver se aparece aqui de novo. Quem tiver mais alguma pergunta, ó, a Socorro colocou aqui, eu gostaria de saber como você consegue se manter sempre motivada. Eu vou já fazer. Quem ainda não se inscreveu na jornada, aproveita e se inscreve. Tá entrando aqui de novo, ó. Pronto. Agora. Eu estava falando aqui, mãezinha, enquanto a senhora saiu, que eu sempre ouço da sua boca uma fala. Não perca a oportunidade de ajudar. Do quanto eu, como filha, vejo que na sua percepção, poder ajudar alguém não é um sacrifício, pelo contrário, é uma oportunidade de fato. Então, fale aí sobre isso. Olha, certamente uma pessoa que eu conheço, ela disse assim,
Aí ele, né, que negócio é esse de você pegar o seu dinheiro e comprar uma casa para alguém que você não conhece? Aí eu respirei assim e falei assim, não é bem que eu não conheça, é uma pessoa que eu não conhecia. Porque a partir do momento em que eu tomei conhecimento da situação, aquela pessoa já não é mais uma desconhecida. Óbvio que não é. E aí, por essas atitudes, eu tenho muita gratidão, tem muita gente que reza por mim e me diz isso. Eu rezo pela senhora, eu agradeço tudo que a senhora faz por mim, ou que a senhora fez por mim. E não é só a questão assim, das finanças, não. Às vezes é o escutar. É o tentar solucionar os problemas. Agora mesmo, né, a gente está solucionando o problema de uma pessoa, daquele senhor que mora em Mosqueiro, que eu intervi, não fui eu que fiz o trabalho, mas a minha intervenção gerou um ganho que ele tem direito. E aí a dona Jaqueline me disse assim, essa semana, a senhora é um anjo na minha vida. Ótimo, que bom. Eu já ouvi os alunos dizer naquele início daquele curso que a gente começou aí, né? Uma aluna disse assim, quem disse que anjo precisa ter asas? Não precisa ter asas, basta querer fazer. Basta querer fazer, é isso mesmo. Ó, a partir do momento que eu tomei conhecimento de uma situação, eu já sou parte disso. Não, pega isso aí, anota aí no seu caderno, no seu espelho. A partir do momento que eu já tomei conhecimento da situação, eu não posso me omitir e fingir que eu não vi o que eu vi. Você não pode desver. Viu? Tá visto. Então, você já é parte daquele contexto. E por isso a prosperidade é muito sobre ajudar. Olha, a Mônica está dizendo, foi anjo na minha vida também. Eu nem falo, né, Mônica? É anjo, né? O Augusto acabou de entrar aqui e a Socorro fez uma pergunta. Eu fui sortuda por receber esse amor acolhedor, a Maiara escreveu aqui. E a Socorro fez uma pergunta que eu vou juntar com uma outra coisa muito importante aqui. A Socorro perguntou assim, eu gostaria de saber como você consegue se manter sempre motivada. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Minha mãe, aos 75 anos, decidiu lançar um treinamento online. Ela já trabalha com imposto de renda há muito tempo, foi auditora fiscal da Receita Federal, deu aula sobre imposto de renda, faz muitas declarações de imposto de renda, então ela tem uma visão extraordinária sobre esse tema. E eu, há muitos anos, ouvi ela dizer assim, eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso guardar esse conhecimento. Eu quero muito poder dividir com outras pessoas. Eu quero que outras pessoas saibam do que eu sei, porque isso torna a vida das pessoas melhor. Olha que coisa incrível. E ela realmente fez um lançamento, esse curso está no ar aí na Hotmart, está sendo comercializado num preço, nossa, que é uma bagatela perto do valor que ele traz e das possibilidades que ele traz para outras pessoas. E foi incrível, assim, nós gravamos sábado à tarde, domingo de manhã, e ela incansável, completamente conectada com o propósito de poder compartilhar o conhecimento. E eu vou pedir para ela compartilhar com vocês sobre a motivação, sobre a alegria de ver esse filho quando ele nasceu. O programa Descomplicando a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Mas ela estava tão feliz que ela não cabia dentro dela de alegria. E a gente pode compartilhar, né? Fale um pouco sobre isso, mãe. Bom, o meu objetivo era assim, era transmitir a outras pessoas o conhecimento que eu armazeno há 50 e tantos anos, né? Porque eu trabalho com imposto de renda há 53 anos. Então, todas essas mudanças à vida na legislação eu acompanhei. Eu estou aqui e acompanhei, né? Muito interessante. Pois bem, aí eu fiquei pensando assim, hoje eu não estou mais lá na universidade, porque enquanto eu estava na universidade, eu conseguia transmitir, pelo menos para as minhas turmas, esse conhecimento, mas hoje eu estou fora. E aí eu pensei assim, eu vou fazer um curso, eu vou oferecer para a Universidade Federal, porque a Universidade Federal é a minha segunda casa, e aí montamos o curso. Os alunos adoraram, né, porque tiveram conhecimento desse material todo, e para vocês fazerem ideia, o último tópico do programa, nós gravamos 300 minutos. Sabe lá o que é isso? Só de um tópico. Fora todo mais que a gente falou com detalhes, com riqueza de detalhes, de como é que funciona. Então, eu acredito assim,
se muitas pessoas tomarem esse conhecimento, vai ser bom para quem? Eu sempre me pergunto isso, para quem? Para todos. Para aquela pessoa que ganhou o conhecimento e vai ser o melhor profissional, para o cliente dele que vai ter menos problemas com Receita Federal, porque, enfim, ele vai fazer corretamente, tá? Para o país que vai ter mais profissionais habilitados, para a própria Receita Federal que vai ter menos processos para julgar. Eu trabalhei na parte de julgamento e eu sei do acúmulo de processos. Ora, se as pessoas fizerem certo, não vai ter processo para julgar, vai diminuir essa quantidade. Então, quem é que ganha? Eu sempre digo isso, todos. Todos ganham quando esse conhecimento é divulgado. Porque não adianta você reter e levar para o túmulo. Isso não faz sentido para mim. Por isso que eu fiz questão de fazer esse curso. Por isso. Olha isso, todos ganham. Todos ganham. A Arlete perguntou, como eu faço para adquirir? Eu mando para você em privado daqui a pouco, Arlete, quando a gente terminar aqui. Fica tranquila. A Tamília, melhor live sobre prosperidade. É verdade, né, Tamília? E se tiverem perguntas, pode colocar aí. Mãezinha, qual é, na sua percepção, se a senhora tivesse três ou 4 ou 10, né, pensamentos prósperos, aquilo que a senhora diz? Eu costumo dizer que a coisa mais importante da vida não é o que você vê nos livros, nos filmes, ou até na escola, mas é o que você diz para você. E eu ouço muitas coisas, né? Vou logo dar uma dica aqui, tá? Eu era muito pequena e eu já ouvia minha mãe dizer assim, minha filha, sonhe com o céu. Se você chegar nas nuvens, você já está no lucro. Pense grande, dá o mesmo trabalho, pensar grande ou pensar pequeno. Então sonhe alto, sonhe grande. Seja tudo que você quiser ser. Essas pílulas de prosperidade, sabe? Que você vai sendo alimentado ao longo da vida. A Tamila colocou aqui, caramba, quem entende um pouquinho de PNL, ela tem níveis neurológicos na cabeça. Que lindo, é verdade. Isso é vida. Senso de propósito, legado, crenças, valores, está tudo junto, né, Tamila? Dá um abraço nela por mim. A Arlete está falando, dá um abraço nela por mim. Eu gosto muito dela. Já tive a honra de trabalhar no escritório dela. Ó, a Arlete está dizendo aqui, que bom, né? Porque tem algumas pessoas na nossa vida são realmente mestres. Eu tive essa sorte de útero. Eu sempre falo para minha mãe que uma das boas escolhas que eu fiz na minha vida foi o útero para nascer. Ela sabe disso, isso é declarado, muito declarado. E a gente vai já falar de amor aqui também. Mas antes disso, conte aqui para as pessoas alguns pensamentos permanentes que ficam aí na sua cabeça, por exemplo, quando a senhora tem que enfrentar um desafio. Imagina assim, aconteceu uma situação, é uma situação difícil, é uma situação que a princípio às vezes não tem uma solução clara. O que a senhora pensa que lhe ajuda a chegar na solução? Primeiro, eu acho que se é um problema é porque tem solução, senão nem seria problema. Começa por aí. Tem uma solução, sim. Para todos os problemas vai sempre haver uma solução. A questão do equacionar. O que eu posso fazer para resolver? Porque às vezes as coisas não se resolvem do dia para a noite, né? Mas as coisas começam a clarear. Aí você começa a ter assim, aquelas percepções, bom, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e você vai trabalhando. E no momento em que você decide que você vai resolver, ao meu ver, o universo conspira a favor. Tudo acontece para dar certo. É incrível isso. E é mesmo, todas as pessoas poderiam ter essa percepção. É de não ver o problema como um fim. Não, eu sempre até brinco, eu digo, olha, a única coisa que eu não posso resolver é a morte. Morreu, não tem outro jeito. Mas se for problema, que se chama de problema, tem solução sim, claro que tem. Agora, nem sempre é uma solução tão imediata. Às vezes vai levar aí um médio prazo para resolver, mas nada que não se resolva, claro, tem que ter solução. Agora é equacionar, é persistir, porque eu acho que a persistência é uma coisa muito importante, é você não desistir. Você vai resolver, você se conscientizar que vai ter uma solução, que você vai encontrar. E pode deixar que o universo vai conspirar a favor. Vão aparecer coisas que você não sabe nem por que chegou ali. Mas é porque o universo conspira a favor, gente. Sim. E acaba dando tudo certo. E é isso que a gente tem que fazer. Olha essa crença. Inês, você que acabou de chegar. Pega essa crença.
o universo vai conspirar. Eu tenho dito aqui muitas vezes, mãe, que o que você acredita é muito mais poderoso do que o que você quer que aconteça. Algumas pessoas falam muito, o importante é decidir, é você saber o que você quer. É importante, sim, ok, você saber o que você quer. Mas anota isso aí, o que você acredita é muito mais importante do que o que você quer. Muitas pessoas querem ficar milionárias, querem viajar, querem realizar sonhos, mas elas não acreditam que isso é possível. E se você acredita que não é possível, você vai tornar impossível. Você vai criar barreiras, você vai se limitar. Então, não é só sobre o que eu quero, mas é principalmente sobre o que eu acredito que é possível. E tem que ter paciência, sim. Tem que ter paciência, não é do dia para a noite. A gente está aqui no Instagram agora, 18 mil seguidores, e eu sei que isso vai crescer. Claro que vai crescer cada vez mais. Claro que isso vai chegar em mais pessoas. Mas se eu desistir porque eu não cheguei em 1 ano, em 6 meses, eu vou continuar desistindo o resto da vida. Você tem que ter a capacidade de permanecer conectado com a decisão. Aconteça o que acontecer. Em quanto tempo a gente começa a andar? Quanto tempo você passa para se formar? E por que quando você abre uma loja, você quer que em 3 meses dê tudo certo e dê lucro? Não! Você precisa ter a capacidade de olhar para o problema, resolver aquilo que tem que ser resolvido e persistir, né? A Inês colocou, eu acredito, o que você acredita é muito mais importante do que o que você quer. Exatamente. Oi, Rejane, minha linda. A Rejane está em todas as lives. Chegou aqui já. Persistência. Persistência é mindset de sucesso. E aí, falando sobre persistência e toda essa dedicação, vamos passar para um tema que tem tudo a ver com a prosperidade e que às vezes as pessoas não falam, que é o propósito. O que eu nasci para fazer. Porque se eu tenho um senso de propósito, de missão, sagrado para mim, e eu sei que eu tenho uma razão para estar aqui nesse planeta, para estar aqui com vocês, para viver, isso muda tudo, não muda? Isso muda tudo. E eu ouço muito minha mãe falando assim, eu nasci para servir. Eu nasci para servir, eu sou muito abençoada. E Deus me dá muito, por isso eu posso devolver muito. Olha aí, outra sacada de sucesso. Para que você nasceu? Eu sei que às vezes a vida é tão corrida, a pessoa acorda 5 horas da manhã, vai para 11 da noite, cheia de coisa para fazer, e conta para pagar, filho para cuidar, louça para lavar, roupa, casa, e é tão louco e acelerado que talvez você não tenha tempo para parar e pensar. Mas se você não gasta tempo para pensar onde você quer chegar e para se trabalhar internamente para isso, você vai ficar a vida toda assim. A vida toda. Até quando, né? Qual é o custo de você viver a vida toda escrava de uma rotina maluca que não lhe dá a possibilidade de prosperar? Eu vejo minha mãe hoje aos 76 anos estudando, gastando tempo para ler, para adquirir conhecimento, capacidade de aprender, de enxergar por outros pontos de vista. Enquanto as pessoas que têm uma mentalidade de escassez acham que já sabem tudo. Olha que curioso! Quem é grande está pronto para aprender e quem ainda não é, acha que sabe tudo. Tem alguma coisa aí, não tem? Tem algum negócio aí que não está batendo, né? Se você vê pessoas que cresceram mais do que você, abençoe essas pessoas. Faça o que elas fazem e não o contrário, né? O que a senhora me diz sobre isso? Olha, tem várias coisas que eu acho que é importante, que são os princípios assim básicos. Lealdade. Se você for leal ao que você faz e achar assim, porque o meu salário está baixo, não sei o que e tal. Eu ganhei pouco, comecei ganhando um salário mínimo, mas eu nunca reclamei que meu salário era baixo. Era o quanto eu merecia naquela época. Garota inexperiente, com 18 anos, que só era datilógrafa. Então, era o que eu podia ganhar naquela época, tá? Então, eu sempre digo assim, eu não posso achar que aquele salário é pequeno, porque, primeiro, que você não é obrigado a trabalhar num determinado lugar, você optou. No meu caso, por exemplo, eu prestei concurso, já sabia, porque do edital
já está lá o valor. Hoje mesmo eu já estou lendo aqui um edital, está aqui na minha frente, ó, para dar aula para concurso da Receita, tá? Desculpe aí. Porque alguém está me pedindo, alguém não, muitas pessoas estão me pedindo para eu dar aula. Aí hoje, eu peguei esse edital para ler, para ver o que é que o edital está pedindo, para eu me preparar para dar as aulas, porque tem muita coisa aqui que eu vou precisar montar algumas aulas. O resto é na cabeça, ok. Mas eu digo assim, se aqui já está dizendo quanto é o salário, aí eu vou trabalhar lá nessa repartição e depois eu digo, porque esse salário está baixo. Mas você não sabia, meu amigo. Antes de entrar, não reclame. Então, peça a sua exoneração, vá trabalhar em outro lugar que você acha que vai poder ganhar mais, se é que você tem capacidade para tanto. Na minha vida, sempre foi assim, eu sempre brinco assim, que é um quebra-cabeças. As coisas foram acontecendo, naquele momento que acontecia um determinado fato, eu nem sabia por que aquilo estava acontecendo, mas lá na frente, aquela pedra servia para alguma coisa e eu ficava, foi por isso que aconteceu tal coisa, não sei o que, então isso é muito interessante, de eu fazer essa juntada. E eu digo que o grande mentor não somos nós, é um pai que está no céu, que faz esse quebra-cabeça ser juntado para que as peças se encaixem perfeitamente, entendeu? Nada acontece por acaso nesta vida. Eu não acredito no acaso do destino. Eu acho que tudo acontece por uma determinação do grande maestro e que nós somos somente instrumentos. Que lindo. É isso que eu penso. Nada acontece por acaso. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala assim, que não existe fracasso. Tudo é feedback. Não existe fracasso. E eu costumo usar muito uma frase que é ou você acerta ou você aprende. Então, de repente, sua vida foi por um caminho que você não queria. E tudo bem, às vezes, não é um mar de rosas. Às vezes nós temos maremotos para enfrentar do ponto de vista profissional, financeiro, pessoal, afetivo, casamento, enfim. Se você está pagando um preço alto por alguma falha sua dentro desse processo, aproveita esse MBA, aproveita, você já está pagando o preço. Então, aproveita o aprendizado, para você não ter que cair de novo. Dentro do pensamento sistêmico, nós dizemos que se uma história se repete, é porque você ainda não aprendeu. Se tem alguma coisa na sua vida que está acontecendo de novo, é a vida tentando te ensinar alguma coisa que você ainda não aprendeu. Então, você precisa abrir os seus olhos e começar a perceber onde isso é útil. A Catinha, né, quem me conhece aqui, vê muito eu falar sobre ela, a Catinha sempre fala, qual a intenção positiva dessa situação? O que ela me ensina? O que eu posso aprender com isso? Então, mesmo na queda, o aprendizado é o acerto, exatamente, Marcos. Né? O certo é você aprender. E, gente, só existe uma razão para a gente estar aqui, que é essa evolução, esse aprendizado, né? O Marcos escreveu aqui, a pedra serve para alguma coisa mesmo. Basta que acreditemos que é sempre para o bem, exatamente. E a Dionis colocou, uau, valorizar cada momento, gratidão, a arte de celebrar a vida. Exatamente. A Lé entrou aqui e colocou, que dupla linda. Que dupla linda. A Dionis, coisa mais linda, mãe e filha sincronizadas. Mãe e Eliane fizeram sinal acompanhando a fala. Que tremendo. Nós temos uma ligação, Dionis, que é tão grande que às vezes acontece uma coisa até curiosa, assim, um aniversário. E aí minha mãe vai e eu tô lá também. A gente senta na mesma mesa e a gente conversa como se a gente não se visse há dias. E a gente está se vendo todo dia, mas é como se a gente nem estivesse se vendo, de tanta ligação. E muito não, tudo que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, sim. Eu falo para ela que eu só posso voar porque eu sei que a rede está lá embaixo. E se eu cair, é ela que me segura. E é por isso que eu voo alto, por isso que eu sou audaciosa, por isso que eu monto coisas, porque eu sei que caso eu caia, eu tenho meu porto seguro sempre. E eu espero que todos nós sejamos porto seguros para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, alunos, enfim. Que as pessoas possam contar. Eu aprendi a ser alguém que segura a mão das pessoas com a minha mãe, que sempre segurou a minha mão. Porque no nosso curso, mãezinha, a gente tem um lema, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. E eu digo que eu aprendi muito disso de casa.
nós contamos uns com os outros. E eu quero ser a pessoa com quem as pessoas contam, de fato, né? Ó, o Marcos colocou: oportunidade de ouvir experiências como a de vocês. Gratidão pela oportunidade. Que bom, Marcos. Bem-vindo. Bem-vindo à nossa vida, né? Mãezinha, fale aí sobre propósito. A senhora nasceu numa casa de muita luta, de muita dificuldade. Minha mãe começou a trabalhar aos 7 anos. 7 anos de idade. Minha avó tinha uma mini fábrica de sapatos caseira. E se vocês olharem a mão da minha mãe, ela fala disso com orgulho, por isso que eu vou falar aqui, né? Que o dedo médio dela tem uma curva, porque a tesoura era tão grande que ela tinha que pegar com as 2 mãozinhas para poder cortar o couro. E desde os 7 anos trabalhando, sem reclamar. E hoje, graças a Deus, alcançou um nível de prosperidade e de conforto financeiro muito interessante. Né? Não sei o quanto é prosperidade para você, eu só sei da nossa, né? Mas um nível de conforto financeiro que ela pode escolher o que ela quer fazer sem precisar pensar no preço. E eu acho que isso já é um bom nível de prosperidade. Dentro disso, Certamente. Tem um propósito de vida, né? Fale um pouco sobre o seu propósito. O meu propósito é servir. Isso aí vocês sabem, muita gente que me conhece sabe disso. Por quê? Porque se eu puder, de qualquer forma, ajudar outras pessoas, eu não vou perder essa oportunidade, porque Deus me deu essa oportunidade. E eu não quero perder porque eu acho que é como se eu estivesse assim, rejeitando uma oferta que Deus me dá. E quando eu faço esses meus trabalhos sociais, né, que eu acabo mexendo com muita gente, né, como o meu filho mais velho diz assim, a mamãe se mete nesses sociais dela, mas ela mexe com muita gente. Para que eu faço isso? Para dar oportunidade para as outras pessoas fazerem junto. E aí, outro dia mesmo, uma pessoa veio aqui comigo e me disse assim, uma pessoa que está me ajudando naquela última história, que é agora a nossa preocupação de terminar, né? Ela me disse, né, eu acho interessante que você toma conta da coisa, faz fazer, porque eu ajudo. Ela até me disse, ela ajudou também nesse caso da Casa do Convô. Eu ajudo, mas eu não quero ter essa preocupação que você tem. Aí eu falo, sim, mas alguém vai ter que ter. E se esse alguém sou eu, o que eu posso fazer se eu fui escolhida? Então eu acho assim, muita gente até tem os propósitos de ajudar, mas não tem a iniciativa. Então alguém tem que ser escolhido para ter essa iniciativa, convocar essas pessoas, que no final o somatório de doações, o somatório de boa vontade das pessoas vai acabar proporcionando para aquela outra pessoa aquilo que ela necessita. Mas precisa ter. Eu fico emocionada, eu fico num momento muito feliz. Ainda outro dia nós tivemos uma festa lá em Mãe do Rio que eu chorei, foi muito, porque foi uma festa linda lá, que os meus filhos foram juntos, não sei o quê, e quando eu vi o brilho no olhar daquela criançada toda, nossa, tem coisa que não tem preço, não tem preço. E se tiver a oportunidade de fazer esse ano de novo, claro que nós faremos, claro. E assim, cada vez que a gente faz uma coisa dessa, a gente pensa que a gente está levando presentes, porque a gente levou um bocado de pacote, não sei o que, mas não, gente, nós não estamos levando presentes, nós estamos ganhando presentes. Pelos agradecimentos, pelos abraços, pelas fotinhas que as crianças queriam tirar com a gente, e tudo mais. E a gente volta mais feliz, mais leve, e com a sensação do dever cumprido. Que lindo, é isso mesmo. Continuar fazendo isso enquanto Deus travou um pouquinho aí o da minha mãe. Sempre digo que enquanto Deus vida. Travou um pouquinho, né? Estou lendo tanto comentário legal aqui. As oportunidades que Deus nos dá e que a gente não tem que jogar fora, gente. Que é isso. Exatamente. Eu tenho muitas alegrias pelas coisas. E eu fico naquela sensação de felicidade que chegou um dia que foi muito interessante, na hora do almoço. Era uma quarta-feira. E eu usei a minha restituição do imposto de renda para comprar uma casa para uma senhora que precisava e tal. Quando chegou na hora do almoço, eu falei assim, na hora da mesa, eu falei assim, gente, antes de começar a almoçar, vamos fazer uma oração. Eu estou em estado de graça, porque a gente conseguiu comprar uma casa para Socorro. O nome da moça lá era Socorro. Aí o Júnior, que estava na cabeceira da mesa, falou assim, mãe, quem é Socorro? Eu falei, é uma moça que faz limpeza na casa da tia Maria, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco o Ricardo, que estava sentado na minha frente da mesa, disse, mãe, eu só não entendo uma coisa. Eu disse, que é, meu filho, que você não entende? Quem é que fica mais feliz, a moça que ganhou a casa ou a senhora que ganhou a casa? Eu tenho certeza que é ela. Eu tenho certeza que é uma mãe que fica mais feliz do que a pessoa que ganha. De verdade.
De verdade. Olha, eu vou contar uma situação. Eu estava assim, sabe assim, respondendo assim, felicidade para tudo quanto é lugar, e o sorriso pedindo para a orelha, sai, 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 que eu quero passar. É isso mesmo. Eu tenho certeza disso. Nesse momento, quantas casas a senhora já deu nas suas Com campanhas? essa que nós estamos fazendo agora, 52ª, são 52. Olha aí, gente, a 52ª casa, não é só a casa. Ela legaliza a casa, ela compra as coisas para dentro, e mesa, cadeira, e uma série de coisas. Eu nem vou enumerar aqui, que eu passaria aqui a tarde toda. Só, sabe quando você vai fazer uma festa de 15 anos? Que você planeja o ano inteiro, você fica feliz com cada coisa que você consegue? É assim na cabeça da minha mãe. Ela vai dar uma casa. Por exemplo, a casa do momento é de uma pessoa que a casa pegou fogo. Essa pessoa perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. Não, ela nem tinha muito, mas do que ela tinha, ela perdeu tudo. E aí, minha mãe está construindo a casa para ela, com a ajuda de muitas pessoas, mas está tomando a frente desse projeto. Chamou uma pessoa, fez o projeto, está construindo a casa, comprou muitas coisas, a garagem dela está lotada de coisa que vai para casa dessa moça que ela não conhece, que ela não sabe quem é, mas ela soube da situação e ela se sensibilizou e está fazendo essa questão da casa. Todos os dias. E ela nem sabe que vai ganhar, tá? Ela não sabe que vai ganhar os objetos, ela só sabe da casa. Só sabe da casa. E ela não sabe, e a minha mãe já está celebrando e vivendo antecipadamente a alegria da moça que vai receber há muito tempo. Há vários dias, mas num nível de alegria extremo. Então, pensa bem, agora Socorro perguntou assim, como a senhora faz para ficar motivada o tempo todo? A motivação interna depende de você fazer aquilo que impulsiona o seu coração. É interno, realmente, é manter o índice de vitalidade, de conexão com o que é importante para você o tempo todo. Algumas pessoas são motivadas, por exemplo, por um filho. Nossa, eu faço isso porque eu tenho um filho, e é por ele que eu faço. Ótimo! Se é seu filho que lhe motiva, ótimo. Mas se você consegue expandir isso além da sua família, da sua casa, como um propósito maior, você ganha mais combustível. É você que ganha, porque o combustível é seu. Onde você acha que está a motivação dessas pessoas que fizeram grandes obras a nível mundial? Os cientistas começam pesquisas que provavelmente eles não viverão para ver o efeito. Mas eles acreditam tanto no propósito da pesquisa que eles dedicam a vida àquilo. Ainda que eles mesmos não possam ver o efeito. Dentro do Despertando Potencialidades, eu falo muito que gerações inteiras vão mudar através da nossa influência, porque quando uma pessoa muda, toda aquela família é beneficiada. Gerações inteiras poderão ser beneficiadas por você que está aqui assistindo, se você sair daqui com uma mentalidade mais próspera. Quando você se inscrever na jornada, que está aí 100% online, gratuita, e se você levar de lá, da jornada Despertando a Prosperidade Financeira, se você levar de lá uma mentalidade de muito mais sucesso e prosperidade, gerações inteiras podem mudar a partir de você. Isso é sério e é importante, porque todos nós somos sementes de transformação. Ninguém é novo demais ou velho demais para gerar transformação. A qualquer momento isso pode acontecer. Porque é quem você vai se tornar ao longo da jornada, né, que vai fazer a diferença. Vou só ler aqui que tem várias pessoas escrevendo. A Maiara colocou lindo, a Socorro botou riqueza de espírito. A Su Gratidão colocou, acabei de falar para minha filha sobre a sua mãe, que ela gosta muito de ajudar as pessoas, que bom. Socorro colocou, fico emocionada, eu admiro demais essa mulher. Que Deus continue lhe usando para abençoar tantas pessoas. Amém. Tá usando. E usa, viu? E usa. Que linda, que generosa essa pessoa. Lindo. Que lindo, que bênção. Tia, a Maiara colocou, que Deus continue abençoando você grandemente. Você é luz na vida das pessoas. Tem muita gente para modelar. Dona Eliné é uma delas. Já virou fã, né, Ana Paula? Já virou fã. Eu também, viu? Também sou fãzona. Ela sabe disso, declarado. Declarado. Mãezinha, daqui a pouco o Instagram para a gente aqui, né? Se a senhora pudesse deixar uma mensagem eternizada
que ajudasse as pessoas a se conectarem com essa mente próspera. Olha, o Newton colocou aqui, Eline, você é muito abençoada com uma mãe maravilhosa como a dona Irineia. Olha, Newton, antes de eu fazer a pergunta final, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que nós escolhemos o lugar onde nós vamos nascer. E que o lugar onde você nasceu, seja qual for a situação que você vive, era o melhor lugar para a sua evolução espiritual. Porque eu acredito, de fato, que todos nós estamos aqui para uma evolução que é muito mais espiritual do que material. E quando eu falo de prosperidade, apesar de eu estar falando da prosperidade financeira, é porque eu acredito que o dinheiro é um meio que quem... Deixa eu falar uma coisa aqui antes de eu entrar no final. Olha só. Algumas pessoas dizem assim para mim, mas fulano só pensa em dinheiro. Imagina aquela pessoa que ganha um salário mínimo, que ela tem que contar as moedas para ter o dinheiro do ônibus, para ir de um lado para o outro. Se o filho dela precisar de um remédio, ela não sabe se ela pode comprar ou não. Se o filho dela pedir uma pipoca, ela não sabe se ela pode comprar ou não. Quem é que se preocupa mais com o dinheiro? É quem tem ou é quem não tem? Quem não tem, tem obrigatoriamente que pensar em dinheiro o tempo todo. Obrigatoriamente. Porque todas as decisões dessa pessoa estão pautadas na possibilidade financeira que ela muitas vezes não tem. E se ela decidir ir a um cinema, ela não pode. Se ela decidir comprar uma coisa diferente para comer, ela não pode. Então, quando a gente fala de prosperidade financeira, não é para você pensar só em dinheiro. Mas quando você tem, você não tem que se preocupar com isso. Aí você pode dedicar a vida àquilo que é importante para você. E não só a ganhar dinheiro. Se você assegurar essa materialização, né? Porque nós estamos no mundo material, é claro. Eu estou aqui, tenho um celular na minha frente. Ele precisou existir para que eu pudesse estar aqui com vocês. Graças a Deus o clima aqui está friozinho, mas tem uma central ligada. Mas para ela existir aí, alguém precisou pagar por isso. Então nós vivemos uma realidade material. Se você consegue chegar num nível de dignidade, de uma vida confortável, você não precisa mais ficar o tempo todo preocupado com isso. Aí você pode direcionar o seu pensamento, a sua energia, a sua atenção para aquilo que faz diferença na vida das pessoas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Só para a gente ter clareza disso. Dentro da jornada, o despertar da prosperidade financeira, você vai ouvir muito mais sobre isso. Muito mais. A Leia colocou aqui. E quem não fica deslumbrada com ela? É verdade, Leinha. É verdade. É um deslumbre mesmo. Então, essa é uma primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para a gente já quebrar logo essa crença limitante de que não pode pensar em dinheiro. Pode sim, deve. E se você tem capacidade de prosperar, por favor, prospere. Porque você só pode ajudar as pessoas se você tiver. Se você não tem, claro. Quem não tem, não pode. A Inês está pedindo, repete isso, Eliane. Olha só, Inês. Se o meu ganho mensal, anual, é tão pouco que eu tenho que me preocupar com cada centavo que eu vou gastar, que eu não posso consertar a maçaneta da porta porque isso está custando dinheiro e eu não tenho, se eu não tenho o dinheiro necessário para alimentar bem a minha família, eu sou obrigada a pensar no dinheiro dia e noite. E muitas vezes perde o sono por causa do dinheiro, da falta dele. Eu estou falando isso para quem fica falando que quem tem dinheiro só pensa em dinheiro. Nem é, sabia? Quem tem, gente. Se a luz está ligada, eu não estou preocupada se vai ter luz ou se não vai ter luz. Ela está aqui, ela está ligada. O pobre pensa muito mais em dinheiro do que o rico, muitas vezes. Porque ele não tem, e ele tem medo de faltar. E se faltar R$5 vai fazer diferença. Quem já tem, está muito mais livre para pensar no seu propósito, na sua missão de vida, para colocar energia naquilo que quer fazer, para realizar os seus sonhos, os sonhos de outras pessoas. Então, se você tem capacidade de prosperar, não abra mão desse talento. Prospere, por favor. Algumas pessoas não têm chance. Algumas pessoas vivem uma situação de extrema dificuldade. A família que a gente está ajudando com essa casa do Combu, a filha da moça pega um barco para vir assistir a aula. Ela pega um barco.
Se ela perder o barco, ela não consegue vir, porque não tem barco toda hora. Não é igual ônibus, Uber, táxi. Só tem um. Olha isso. E é um barco que o governo está disponibilizando. Bolsonaro, tá? É, exatamente. O governo está disponibilizando para essas comunidades. Disponibilizando. Então, é claro, vamos botar a mão na consciência e olhar para a realidade. É claro que para ela, com pouco acesso que ela tem, é mais difícil do que para o meu filho que está aqui, que tem internet o tempo todo, que tem computador, que pode acessar qualquer informação. Óbvio. Óbvio, não precisa ser nem mago para saber disso, né? Então, se você tem possibilidade de prosperar, se você tem chance de estudar, de ter conhecimento, de ter informação, usa o seu tempo a seu favor. Eu acho que um dos grandes sabotadores da prosperidade é o mau uso do tempo e dos recursos. Pessoas passam o dia inteiro conectados na internet, vendo coisas que não levam a lugar nenhum, e perdem a chance de se conectar com conhecimentos que vão lhe engrandecer de alguma forma. Jogando, não sou contra, se isso te distrai, use um tempo para isso, mas não o dia todo. Não o dia todo para ficar vendo a vida das pessoas. E tenha consciência do uso do seu tempo, para usar naquilo que vai te engrandecer, que vai melhorar a sua vida. Ou então senta e reclama que a vida está difícil, porque isso também é uma possibilidade, né? Eu falo, ou você pega e faz, ou você senta e reclama, né? Ó, a Inês colocou aqui. Eu quero fazer uma colocação. Tá. Quando eu era garota, eu morava num bairro de pessoas pobres, né? Casas geminadas, coberta de palha, etc. E como eu sempre gostei de estudar, todo mundo da passagem onde eu morava sabia que eu gostava de estudar, que eu era muito pequenininha, já estava na escola e tal, né? E assim, sempre chegavam algumas pessoas lá em casa dizendo assim, o fulano estudou tanto que ficou doido. Que história é essa? E eu dizia, por que ele não ficou sábio? Se ele estudou tanto. Olha, eu era garota. E aí a pessoa chegava, porque o fulano estudou muito, porque não sei o que, ficou doido. Não dizem que os cientistas são malucos? Não tem essa crença? Pois é, e quando as pessoas falavam isso lá da minha casa, eu dizia, por que ele não ficou sábio? Não seria melhor ele ficar sábio do que loucura, doido? né? Por que vai ficar... que coisa, que crença boba, né? Que crença boba. Tem uma passagem... E eu acho assim, né? Eu digo que quando eu nasci, Deus me olhou e disse assim, é esta. Ele botou assim o dedinho na minha direção e disse, é esta. Super crente. E aí ele me deu assim muitas coisas boas e eu sou muito presenteada, gente. Vocês não imaginam o quanto eu sou presenteada. E há pouco tempo, né, aí uns 16 anos, eu fui presenteada com 3 filhos. Que tal? Que tal ganhar 3 filhas? Para quem ainda não conhece a minha mãe tem eu tenho 3 irmãs, né? E ela tem 3 filhas de coração e de alma, trigêmeas. Não é pouco, não. Trigêmeas. Quem aí tem coragem de adotar trigêmeas, levanta a mão. Eu não. Não, agora eu até acho que eu já tenho, viu? Porque, enfim, eu convivi, eu vi que ninguém morre disso, não. Pelo contrário, é graça de Deus na nossa vida. Existe uma passagem bíblica que fala assim, o que é loucura para os homens, para mim, é graça de Deus. E, às vezes, o que parece louco para os homens, para a gente, realmente é graça de Deus. Quando minha mãe fala assim, eu sou muito presenteada, tem um conceito embutido aí, que eu não sei se ela se dá conta. Às vezes, ela é presenteada com um trabalho. Presente para ela não quer dizer que algo veio de graça. Mas ela chega com a gente e fala, olha, hoje eu recebi uma oportunidade de fazer um trabalho tal. Nossa, foi um presente. Então, só para a gente tirar da cabeça de que presente é só o que vem de graça e fácil. Às vezes, o seu trabalho é um presente. Um desafio que você está enfrentando é um presente. Depende de como você encara. Não é o que lhe acontece que vai determinar a sua vida. É o que você faz com o que lhe acontece. E se você encara a vida como um presente, você vai ficar muito mais motivada para fazer o que precisa ser feito, né? A Inês comentou aqui, se eu ganho pouco, sou obrigada a pensar em dinheiro dia e noite. Quem tem dinheiro não precisa ficar pensando. Quem já tem essa segurança está pronto para ajudar outras pessoas. Perfeito. O Marcos, quando aprendi isso, percebi que a oportunidade sempre existe para quem deseja prosperar. Exatamente. A Estela colocou, por favor, prospere, o mundo precisa de você. Tudo a ver com a fala da senhora Irineia. Eu falo isso muitas vezes. A Leia colocou, a minha avó sempre contava essas histórias. E botou a mãozinha assim. Deve ser a história de que se a pessoa estudar demais, ela fica doida, né?
Pedes e receberás. E olha, Marcos, dentro dessa passagem bíblica também, né? Pede e receberás, peça e será atendido, pedir e dar-se-vos-á, né? Tem algumas versões da Bíblia. Cuidado com o que você está pedindo. Às vezes, você acredita tanto que a vida é uma luta, que você pede luta. Às vezes, você acredita tanto que você não é digno de viver uma vida abundante, que você pede a escassez. Algumas pessoas têm um ganho secundário tão grande na necessidade que preferem ficar no lugar da vítima. Preferem ser a que precisa. E aí se coloca naquele lugar da coitadinha, que está sempre pedindo ajuda, que está sempre se colocando na vítima e não entende por que a vida não dá certo. Porque se você já está muito acomodado no lugar da vítima, não tem como, é o que você está pedindo. Consciência sobre os seus pensamentos. Consciência sobre aquilo que você emana. Eu costumo dizer, mãe, hoje mais do que nunca, que o universo não fala português, ele fala vibracionês. É o que você vibra. E ninguém mente para a vida. Não adianta ter um discurso bonito se o que você acredita é algo egoísta, se você só pensa em você, se você é ganancioso, se você não pensa num bem maior. Você não vai mentir para a vida. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu sócio, você pode mentir para a sua equipe, para o seu marido, para a sua esposa. Mas Deus sonda o seu coração. Sabe? Ele sonda a sua alma, aquilo até que você não sabe. E conhece as intenções do seu coração. E isso faz toda a diferença. A lei do retorno, também cresci ouvindo isso. Aquilo que você não é obrigado a plantar, mas aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você planta no seu coração, você também colhe. Tem uma passagem bíblica que eu tenho repetido muito aqui, que fala assim: aquilo que tu acreditares no teu coração, que já o tens, assim se sucederá. Esses dias eu estava conversando com minha mãe sobre isso, porque ela disse assim, numa conversa trivial, ela falou assim, sabe que eu não consigo imaginar a minha vida com dificuldade. Eu não consigo imaginar. Eu não tenho esse filme. Mesmo se eu tentar, é difícil eu me imaginar sem ter possibilidades. Eu não sei fazer isso. Olha só, aquilo que tu acreditares no teu coração, que tu já tens, assim se sucederá. Uma pessoa que sempre acredita na prosperidade, que tem crenças fortalecedoras sobre propósito de vida, sobre dinheiro, sobre a possibilidade de ajudar, sobre ser bênção na vida das pessoas, assim se sucederá. Se você não está vivendo a vida que você quer viver, tem alguma coisa dentro de você que lhe trava. É por isso que nós trabalhamos a mentalidade. Porque tem alguma coisa em você, não é lá fora. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu patrão, seu chefe, seu emprego, o governo. Não, é você. Graças a Deus. Olha como a vida é justa. É você. É a raiz que dá os frutos e não o contrário. Você não pode plantar limão e querer que nasça maçã. Se você só fala de desgraça, se você fica se conectando com notícia ruim, se você sente prazer em falar em como a vida está difícil, como você quer que nasça morango desse negócio azedo que você está plantando? Não vai nascer uma fruta boa. Vai nascer aquilo que você plantou, né? Porque é da semente que vem o fruto e não o contrário. Não espera as grandes frutas nascerem para você acreditar. Eu vou falar de um jeito aqui que eu li outro dia e fez muito sentido para mim. O autor colocava assim, no livro O Poder do Subconsciente, se eu não me engano. E ele coloca assim, imagina uma pessoa obesa dizendo assim, quando eu estiver magro, eu vou fazer atividade física e dieta. É possível? A pessoa está obesa. E ele fala, quando eu estiver magro, eu vou fazer atividade física e dieta. Dentro da prosperidade, as pessoas dizem, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Quando eu tiver dinheiro, eu vou acreditar que é possível. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar o meu melhor. Hã? Não! Primeiro você faz, depois você colhe. Primeiro você faz, depois você colhe. Você está esperando colher o fruto sem plantar a semente? Não vai rolar. A gente precisa mudar essa ordem, né? Porque muita gente está esperando colher o fruto
para poder plantar semente, né? Que não tem lógica. A natureza mostra isso. Não tem lógica. Primeiro você planta, rega, aduba a terra, espera, cuida. E aí você colhe grandes frutos. Paciência, persistência, constância. Até que você consiga. Mentalidade próspera é você se conectar com os melhores estados emocionais em você para gerar o que você quer. Faz sentido? Se fizer sentido, me digam aí. Estou muito falante, né? Sim, cuidado sempre. Colocou aqui. Eliane, eu queria colocar alguma coisa em termos profissionais. Sim. Por que a pessoa obteve sucesso profissional? Gente, tem vários fatores. Não é só o conhecimento. O conhecimento, claro que é importante. Mas você precisa ter lealdade, responsabilidade, não é fazer de qualquer maneira. Sempre procure fazer o que você for fazer da melhor forma. Não é que eu seja a melhor contadora, a melhor tributarista. Não, não sou melhor, não. Mas aquilo que eu faço, eu procuro fazer com a maior responsabilidade possível. Eu estou junto com o meu cliente, sabe? E não quero que nada dê errado. Ora, se eu não quero que nada dê errado, eu preciso ter a seriedade de fazer, não enganar as pessoas, porque me aparecem 1000 situações aqui, que às vezes as pessoas chegam, mas isso aí não tem um jeito, não sei o quê. Se eu analisar os documentos e verificar que não tem jeito, que aquilo ali é devido, está na lei, não há o que se discutir, eu nem discuto, eu digo, moço, eu não vou lhe enganar, não. Você tem que fazer isso, isso e isso. Peça logo um parcelamento, se for o caso, aproveite a redução da multa, porque eu não sou capaz de dizer para a pessoa, vamos ver se dá certo, se cola. Não existe isso, se cola, gente. A legislação está lá, e quem vai analisar os processos também tem conhecimento dessa legislação. Não espere, tá? Para ganhar algum dinheiro, você deixar aquela pessoa numa situação difícil, que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai chegar o resultado, e você diz, eu pensei que ia dar certo. Não tem que pensar errado. Porque se fosse para você, o que é que você ia fazer? Você ia parcelar o seu débito, ia pagar e não ia querer ser enganado. O que eu acho que as pessoas têm que ter é essa lealdade. Sabe? E ser comprometido. O que eu sempre digo aqui para os meus clientes, assim, eles falam assim para mim, e se isso aqui der algum problema? Quando eu faço as declarações, eu falo assim mesmo, não vai dar. Mas se der, o senhor me procura. Porque nós não somos pessoas do jogo do bicho, que num dia está numa esquina, outro dia está na outra mercearia, não. Nós temos o endereço certo, temos o telefone certo, ele sabe como me achar. E eu jamais vou me negar de dar qualquer esclarecimento, de fazer uma impugnação, de fazer um recurso, qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade, gente. Isso é muito importante. E você cria uma credibilidade. Quem me conhece, a Léa, por exemplo, que está aí presente, e outras pessoas, a Socorro, sabe disso. Se quando professora, eu sempre dizia isso para os meus alunos, tenhamos responsabilidade. Porque esse negócio de não ensinar tudo... Eu tive um professor, na minha época, lá da faculdade, né? E um dia eu fui fazer uma pergunta para ele sobre imposto de renda. Ele falou assim, isso aí é o pulo do gato, a gente não ensina. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei pasma. Como é que tem pulo de gato? Gente, que história boba. E eu sempre passei toda a legislação para os meus alunos, né? E disse, quando você tiver dificuldade de interpretação, assinale, me traga na próxima aula que a gente vai interpretar juntos. Porque, às vezes, a legislação realmente tributária ela é muito árida. Não é um romance, não. Ela é muito árida. Mas aí, nada que um professor não saiba explicar, gente. Um Código Tributário Nacional, o que é isso? Como que eu não vou saber explicar um regulamento do imposto de renda? Como que não? Então, eu acho assim, você tem que ter responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, não é só com aquele cliente que te paga. Não. É responsabilidade com o teu aluno, que não está te pagando diretamente, mas a União está pagando. Ninguém trabalha de graça. Mesmo na universidade, com aquele salário que eu tinha lá, eu dizia assim, que eu não precisava daquele dinheiro para sobreviver. Isso é fato. Sempre foi fato. Mas eu não estava trabalhando de graça. E alguém estava me pagando. E quem é que paga o salário do funcionário público? O contribuinte. Não é o governo. Todo mundo fala assim, porque o governo me paga. Que o governo paga nada, rapaz. Quem paga é o contribuinte. Então, tenha seriedade, tenha responsabilidade, para que você possa ter a credibilidade. E essa situação de que você faz certo, o pessoal se espalha. Espalha mesmo. É o boca a boca, sabe? Então, você não tem que ser irresponsável depois dizer que... Ou então, a pessoa telefona e você nunca atende. Nunca pode atender. Que história é essa? Disponibilidade, atender, né? Você tem que mostrar.
Claro, senão não faz sentido se você quiser ser um profissional. Como em qualquer profissão, não estou falando só de contador, não. A Estela Qualquer colocou aqui, ó, você tem que ter. fazer tudo como se fosse para Deus, é amor ao próximo, em todas as áreas. E nem é só quando você recebe, é quando você vai ajudar, é quando você está fazendo de graça, porque muita coisa você vai fazer sem cobrar, para contribuir com a vida do outro, para abençoar a vida de alguém, e você faz com o mesmo esmero, independente de estar recebendo ou não por aquilo. Porque nós não somos... Estou aqui com papel, quero mostrar, estou aqui com papel de uma pessoa que mora em Salvador, que você conhece, uma pessoa muito querida sua e minha. Sim. Que eu vou fazer esse trabalho para ele, tá? Não vou cobrar. Ele até me chama de tia, meu Deus. Como é que eu vou poder cobrar? Olha, não vai dizer isso, que mas todo vou fazer mundo vai me chamar de tia agora. Não, mas esse ele já me chama de tia há muitos anos. Você sabe quem é. Estrada, ele né? tá com... Mãezinha. Mas eu vou fazer. É isso mesmo. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem eternizada, imagina aí que essa mensagem vai aparecer nos céus, nos celulares, em todos os lugares. Aquele conhecimento sobre essa mentalidade próspera que pode inspirar muitas pessoas. Qual seria? Olha, a Regiane colocou aqui, tia! Sem olhar a quem? Olha, só antes disso, ó. A Regiane, tia, a Estela, Tirinéia. Todo mundo vai chamar de tia. Tá, vamos lá, então, agora. Faça o bem sem olhar a quem. E assim, todas as vezes que Deus te deu a oportunidade de ajudar, não perca. Não perca. Foi uma oportunidade que Deus lhe deu. Por que você vai jogar fora, gente? Não faz sentido. Não perca. Faça sempre. Faça o seu melhor. Eu volto a dizer, eu não sou a melhor. Mas eu gosto sempre de fazer o meu melhor. Se eu fizer o meu melhor, eu já estou com a minha consciência tranquila. É isso mesmo. E faça o seu melhor. Olha só, gente, faça o bem sem olhar a quem. Eu vou falar do ponto de vista de cocriação, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito dentro do Despertando Potencialidades é essa capacidade de cocriar. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Eu falo que tem gente que coloca Deus como costa larga, sabe? Tudo é porque Deus não quis, é porque se não deu certo é porque Deus não queria, porque não era da vontade de Deus. Aí você não faz a sua parte. Faça a sua parte. E faça o melhor que você puder. Porque você vai co-criar a sua realidade dentro daquilo que você acredita, que você vibra, que você emana. E se você emana generosidade, amor, gratidão, alegria, essa energia vibracional alcança o universo. E você começa a atrair coisas boas. Minha mãe sempre fala do quebra-cabeça. Ela fala, é incrível, parece que tem um quebra-cabeça na minha vida e as peças sempre se montam. Existe um nome, né, para isso hoje. Hoje não, há algum tempo já se chama de sincronicidade. Você precisa aprender a ativar a sincronicidade. Nós estamos vivendo uma situação que faz parte do que eu estava vivendo lá em São Paulo agora também. Nossa, é tanta sincronicidade que a gente chora de emoção, de ver como o dedo de Deus, a mão de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que amam a Deus, que fazem o bem para o outro. Então, ter esse coração generoso, eliminar aquilo que está sabotando a sua prosperidade. Dentro da jornada que começa amanhã, se você ainda não se inscreveu, ai, hein? Olha aí, vai recair uma maldição agora para quem não se inscreveu. Não, se você não se inscreveu, a jornada começa amanhã. Você vai clicar no link que está aí na minha bio do Instagram, naquela descrição tem uma letrinha azul. Clicou, você vai colocar lá seu e-mail e vai entrar no grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo você não tem como perder nada. Você vai ter 3 aulas incríveis que foram montadas assim com muito carinho para ajudar você a eliminar os sabotadores do seu sucesso, a criar a mentalidade de prosperidade financeira. E na 3ª aula você vai vivenciar essa prosperidade de uma forma incrível. Eu quero que você tenha a oportunidade de experimentar a vida que você quer criar. No momento que você pisa nesse solo, que você experimenta, você não vai conseguir desver o que você viu. Tudo em você vai começar a caminhar para isso. E vou te dar uma oportunidade única
de ter um grupo de apoio que vai te dar suporte, apoio e conhecimento para que você possa chegar lá. Tudo isso está disponível de forma online, gratuita. É só você clicar lá e se inscrever. Eliane, eu tenho uma empresa. Eu posso passar para os funcionários da minha empresa? Claro. Treinamento gratuito. Eu não cobraria menos que 7, 8, 10 mil reais para dar esse treinamento numa empresa. Você vai ter oportunidade de treinamento gratuito. Então, inscreve seus funcionários. Se você quer crescer, você precisa de uma equipe que queira crescer também. Né? Você não vai querer ficar puxando todo mundo. Você quer pessoas que tenham criatividade, né? Olha, várias pessoas colocaram aqui, já me inscrevi, já me inscrevi. Que lindo. Olha, a Leia colocou aqui, Colossais 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Exatamente, Leinha, exatamente. Várias pessoas aqui colocando, já estou inscrita, graças a Deus. E eu vou entregar o meu melhor para que eu possa também ser esse instrumento na sua vida. Agora vocês conhecem o fruto, a raiz, né? Porque eu falo que pelo fruto se conhece a árvore. Agora eu apresentei para vocês aqui a minha árvore, né? A Estela está dizendo, eu mandei para os meus clientes. Mandem para os seus clientes também, claro. Eu acredito no efeito maré. E eu tenho falado muito sobre isso. Quando a maré sobe, todos os navios sobem juntos. Eu quero que a maré suba. Eu não quero que o meu navio suba. Mas eu quero que a maré suba. Se nós tivermos um país mais próspero, com pessoas mais empreendedoras, com pessoas de mais sucesso, todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha, o mundo ganha. As pessoas vão ter mais possibilidade. E a jornada é muito sobre isso. Quero agradecer muito aqui. Eu ainda quero falar, um negócio tudo que eu acho que as pessoas têm que saber. Há 14 anos eu montei um projeto que eu chamei de Projeto Educar, onde nós conseguimos alfabetizar de verdade as crianças da rede pública, porque me incomoda muito a deseducação. E quando eu vejo uma criança de 10 anos que não sabe ler, interpretar então nem se fala, né? E às vezes até crianças com mais idade, crianças com 12 anos, que estão na escola, estão no 4º ano, no 5º ano, não sei o que, e não sabem ler. Eu fico muito incomodada. Então, por isso eu montei um projeto Educar, né, que a gente tem vários pontos. E a gente tem colhido tantos frutos disso, sabe? De tantas alegrias. E agora, com essa história do Cumbu, a moça lá, que é filha da dona Tatiane, ela vai ser minha parceira no clube de leitura. Eu já conversei com ela, fui para a Bienal lá em São Paulo, comprei uma porção de livros. Porque vocês imaginem, numa ilha como é Cumbu, se ela tiver uma biblioteca, eu falei com ela, se você vai ter a sua biblioteca, eu vou mandar para ela umas 4 caixas de livros. Aí, quer dizer, 4 agora, né? Mas para começar, eu não ia mandar 4. Aí o que aconteceu? Com umas coisas, como eu digo assim, que o universo conspira a favor. Veio uma pessoa aqui essa semana, colega do Ricardo, me pediu uma explicação, que eu expliquei para ele o que ele estava querendo saber. E acabei que, quando ele perguntou, e quanto é que eu estou lhe devendo? Eu falei para você, sabe que eu não vou nem te cobrar? Eu só quero que, se você quiser, você possa me ajudar. E falei da situação do Cumbu. Além de ter dado uma contribuição, ele ainda vai trazer uma caixa de livros para eu mandar para lá. Aí, aquela pessoa da Bahia mandou pelo irmão que veio agora, uns livros para me doar, para eu levar para lá. A Ana Paula, que já é minha parceira de outras coisas, também vai trazer livros. Veja como é que começa a fluir, é isso que eu acho incrível. O Omar, que está sempre aqui na nossa live, que trabalha com uma editora, já disse que ele vai mandar livros também. Quem tiver livros para doar, pode mandar, viu? O Projeto Educar, gente, assim, ele alfabetiza mais de 400 crianças por ano. Então, se você quer ajudar e não sabe como, agora você já sabe como, você pode ajudar também. Porque é a sua parcela, né? Cada um pode ajudar com o que puder, e isso tudo se reverte aí para a contribuição com essas crianças. Então, na verdade, quem quiser ajudar, qualquer pessoa, cola aí, viu? Que a dona Linéa, ela é a rainha dessas coisas todas. Ela tem 1000 projetos com creches, com escolas, com pessoas aleatórias. São muitas missões, inclusive a missão das casas, né? Que está na 52ª casa. Mas sempre tem mais alguém precisando e tem uma fila de pessoas, algumas conhecidas, outras completamente desconhecidas e que estão sendo beneficiadas, famílias, né? Sendo beneficiadas por esse projeto. Olha o que a Estela colocou aqui, mãe. Obrigada, senhora Irineia. Você nos presenteou com a Eli.
Tadã! A filha mais bonita. Foi um prazer lhe conhecer. Gratidão às duas, gratidão, várias palminhas aqui. Gente, essa é a minha rainha. Contar um fato. Tá, eu quero contar um fato que aconteceu lá no projeto Inqueluz. Certa vez, né, a gente foi lá fazer uma festinha de Natal, no encerramento do ano e tal, né? E o pai e uma garota de 12 anos foram dar um depoimento. Ela disse assim: eu quero agradecer ao Projeto Educar, quero agradecer a dona Irineia, porque eu já tinha passado por 3 escolas e não conseguia aprender a ler. Quando eu cheguei aqui no mês de março, eu perguntei se eu iria aprender a ler. E hoje eu leio. Me dei um texto, pedi um texto e ele leu na frente de todo mundo lá. Eu chorei de emoção. Por menos que eu chorei. Alguém passou um livro para ela, pois ela leu um texto. A garota que tinha 12 anos e no mês de março não sabia ler, em dezembro ela sabia ler. Então, vocês querem maior presente que isso, gente? Não pode, não existe. Olha aí, outro de as lágrimas caíram na hora, né? Eu sou chorona mesmo. As lágrimas caíram. Eu fiquei tão emocionada, tão feliz por isso. Porque eu digo, meu Deus, a gente conseguiu tirar essa garota do analfabetismo. Fora outras crianças, né? Que teve aquele caso da Ayla, da Guaiana, que vieram analfabetos para cá e não sei o quê. E que também saíram do analfabetismo, gente. Isso é o mínimo que nós temos que fazer pela humanidade. E eu, na condição de professora, eu me sinto na obrigação. Não é favor nenhum, eu me sinto na obrigação de lutar pela educação. Isso mesmo. Olha isso, assumir a responsabilidade sobre a sua parte. Isso é mentalidade próspera. Você acha que as pessoas prósperas estão sentadas reclamando da vida, vendo novela e falando mal da vida dos outros? Eu tenho mais o que fazer, né? A minha mãe ouve muito falar, gente, tem mais o que fazer do que ficar me preocupando com o que o fulano fez ou não fez. Procura fazer do seu tempo uma coisa útil. O tempo não volta. Você nunca mais vai ter a idade que você teve ano passado. Não volta. Então, usa o seu tempo para coisas que edifiquem a sua existência, a sua alma, seu conhecimento, o seu trabalho, de alguma forma que seja útil. Precisa ter autodisciplina. É muito tentador você se distrair. E hoje nós temos fatores imensos de distração. São grupos no WhatsApp, são as redes sociais, e você começa uma coisa, abre outra janela. Então, cuidado. Usa seu tempo de uma forma útil para que você possa realmente criar prosperidade na sua vida. E tantas outras coisas, né? O Armando colocou aqui, não vai chorar a vida. A gente chora de alegria, graças a Deus. A gente chora de alegria, isso é maravilhoso, né? Eu tenho vários motivos grandiosos também, nossa, para celebrar a vida. E eu acho que essa é esse talvez seja a mensagem que eu quero eternizar hoje. Que você aprenda a encontrar motivos para celebrar. Porque a prosperidade nasce num coração abundante. E para isso você precisa vibrar nessa alegria, nessa vontade de fazer diferença, na vontade de fazer diferença na vida das pessoas. E isso faz a diferença primeiro em você. Cada um só dá o que tem. Só dá o que tem. Se você pensa mal de alguém, o mal precisou nascer em você para que seja um pensamento. Então, é liberar tudo aquilo que atrapalha a prosperidade na sua vida e se conectar com o que vai trazer a prosperidade financeira, os recursos e a realização dos sonhos que você tem, né? Olha, o Armando colocou aqui, sorte a minha de estar aqui aprendendo do lado dela todos os dias, é verdade. Armando foi adotado, é o filho adotivo aí da minha mãe, né? Graças a Deus. Mãezinha, muito obrigada. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus imensamente, agora vocês entendem, né? Por ter nascido desse útero, por ter sido escolhida para nascer na família que eu nasci. E honro com muita alegria toda a minha ancestralidade, meus pais, meus avós, meus bisavós e todas aquelas pessoas que nasceram para que eu pudesse existir. E especialmente a minha mãe, que é a minha parceira de vida, né? Muito mais do que mãe, mas ela é a pessoa que mais acredita em mim. Ela faz os treinamentos, ela me dá muita trela, ela realmente dá bola para o que eu falo. E isso me fortalece sempre, além de ser esse exemplo e essa fonte de sabedoria sempre para todos nós. Conviver com minha mãe é realmente um presente da vida. Um presente da vida. O meu marido, né, o Armando, que está sempre comigo, quantas vezes a gente se pega refletindo sobre as coisas que ela falou, que ela nem sabe. E a gente fica aqui, nossa, você viu só, a mamãe falou aquele negócio.
Eu fiquei pensando aqui, a gente fica aqui elucubrando sobre as falas que a gente tem na nossa convivência diária. Isso é maravilhoso, né? É saber realmente focar naquilo que é importante e aprender com todas as oportunidades de vida. A Regiane tá rindo aqui, eu acho que ela tá rindo do Armando, eu acho. Ó, o Nilton colocou, parabéns, dona Iriné, que Deus continue lhe abençoando imensamente seus projetos, os nossos, de todos nós, né? De todos nós. Um beijo no coração de quem tá aqui agora. Ó, amanhã começa a jornada, as aulas estarão liberadas a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos ter uma comunidade exclusiva no Facebook, onde a gente vai interagir, é por lá que a gente vai fazer a troca. Os grupos de WhatsApp estarão fechados, então nós não vamos abrir o grupo, porque grupos de WhatsApp muitas vezes são fatores de distração e não é isso que a gente quer. Então, dentro da comunidade do Facebook é que nós vamos conversar, tirar dúvidas, colocar materiais extras. E lá dentro, quando você se inscrever, você vai saber como fazer parte disso tudo. A Maiara está colocando aqui, eu amo vocês. Corações, corações, né? Maiara. Regiane está colocando aqui, oba! Não vai esquecer de me mandar o link do imposto de renda. Pode ficar tranquila que eu vou mandar já já. Um super beijo. Mãezinha, muito obrigada. Eu quero agradecer, né? Agradecer a todos vocês, a você, o Armando, a Lenita que veio aqui para me ajudar nessa parte de tecnologia que eu realmente não domino. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de passar essas coisas, porque se alguém fizer alguma parte, aí 10%, 5%, e se serviu de inspiração para as pessoas, gente, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito Amém. Obrigada por tudo. Amém. É verdade. A Regiane está perguntando qual é a página do Facebook. Nós vamos colocar todos esses links lá no grupo fechado do WhatsApp, tá? Pode ficar tranquila, tá, Regiane? Que vai ficar lá. Acho que saúde, tia! Agora a senhora vai virar tia de todo mundo. A Léa colocou aqui, ela me apresentou os primeiros livros e hoje minhas filhas também são apaixonadas pela leitura. Que lindo, que lindo. Linda, muito jovem a sua mãe. Uau, gente, que bom ouvir isso, né? Somos todas, somos todas. Um beijo, Selminha. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Ó, a live vai ficar gravada aqui no Instagram agora e a partir de amanhã vai para o YouTube. Então, se você conhece pessoas que de alguma forma podem se beneficiar com esse conhecimento, você pode pegar o link no Instagram, colocar nos seus grupos de WhatsApp e passar isso para muito mais pessoas. Quanto mais pessoas você passa, mais bênçãos você atrai para você também, né? Porque, de repente, alguém precisa ouvir exatamente o que foi falado aqui para mudar a sua história de vida. E você pode ser esse instrumento também, né? Um beijo gigante. Fiquem com Deus. Se é para a vida melhorar, lhe amo, mãe. Que seja logo. Desde que eu nasci, eu amo. Mas eu te amo há mais tempo, porque eu tinha 15 anos quando eu disse, um dia eu tiver uma filha, o nome dela será Eliane. Ela nasceu quando eu tinha 29, eu já te amo há mais tempo. Olha, tem muitas histórias sobre isso, né? Eu não sei aqui quem tem filhos, mas minha mãe fala para as pessoas, é verdade isso. Ela pode confirmar. Ela fala para muitas pessoas que se ela tivesse que escolher como ter uma filha, ela teria uma filha como eu. Nossa, gente. Isso fortalece a alma, né? Isso fortalece a alma. Verdade. Então, se você tem filhos, fortaleça os seus filhos também, fazendo eles perceberem o quanto eles são especiais, e isso vai impulsionar a vida deles de alguma forma, né? Um beijo, mãezinha. Eu também lhe escolheria para ser minha mãe 1000 vezes. Beijo, tchau, gente. Certo. Obrigada, tchau, tchau.